E aí, gente, vamos embora. Podcast de hoje um dia mais light, né? Sem coletivas, né? Hoje não vamos ter coletiva, mas temos notícias esportivas para repercutir. Então vamos a elas logo de cara, né? Tentar fazer um podcast curto. A gente está devendo isso há muito tempo, tá? Estamos devendo há muito tempo. As notícias esportivas do site do GE, do Globoesporte.com, deixando os créditos aqui de antemão, tá? A primeira notícia que eu queria trazer para vocês é sobre seleção brasileira e o novo técnico, tá? Jorge Jesus, ele adia o acerto com a Arábia Saudita e ele monitora movimentos da CBF, né? A prioridade número um, o plano A, e até onde eu sei, assim, existem notícias desconexas em relação ao tal do plano B da CBF, tá? Tem gente que fala que só existe um plano A, que é o Carlo Ancelotti, e o presidente da CBF, ele tá convicto de que ele não tá convicto, mas ele quer tentar. Ele quer ir até as últimas possibilidades para conseguir trazer o Carlo Ancelotti, né? Que já disse que vai cumprir o seu contrato com o Real Madrid até o meio do ano que vem. E o presidente da CBF quer o Ancelotti, né? Esse é o plano A. E aí tem gente que diz que existe um plano B, enfim, é que eu falo, essa questão do plano A, plano A é consenso, agora a questão de plano B, C, isso é muitas notícias desconexas, né, que dizem que o Jorge Jesus, Dorival Júnior e aí Abel Ferreira, treinadores que estão em atividade no Brasil, seria o plano B, tem gente que fala que não existe plano B. O plano B vai ser avaliado de fato se o plano B deixará de ser plano B, né? Aí fica plano A. Então, existem jornalistas que falam que não existe plano B. O plano A é o plano A não, né? Porque é o único plano. É o Carlo Ancelotti. Se não der, eles vão reavaliar outras possibilidades. Mas no momento, assim, como eu disse, são notícias desconexas. A gente não sabe se tem ou se não tem. Eu imagino que a CBF, até pelo tempo que passou, sem um técnico definitivo, porque o Ramon é um interino, deva ter no radar alguma coisa, né? De assim, pô, se tudo der errado, o que que a gente vai fazer? Se tudo der errado, muito provavelmente a CBF deve vir, deve fazer uma ofensiva para algum técnico que está em atividade no Brasil, né? E aí os nomes que já foram falados, de Fernando Diniz, do próprio Dorival Júnior, tá? Agora aqui, aspas do Mister, né? Aspas do Jorge Jesus. Agora vou para Portugal e esperar para ver se consigo cumprir um dos meus sonhos, né? Ele não falou o que é isso. Não sei se vocês se recordam, mas recentemente o Ricardo Maurício Prado, jornalista que tem uma coluna no UOL, né? Ele participa também das lives do UOL. Ele fez uma ele fez uma entrevista, tá? Entrevista sem câmeras. Ele fez uma entrevista. Tem gente que fala que não foi. Para mim foi uma entrevista, né? O próprio Ricardo Maurício Prado fala que foi e eu não tenho o que discutir com o Ricardo Maurício Prado, né? Assim, tipo, a galera que fala assim, ah, foi uma conversa em off. Não, assim, não foi, né? Ricardo Maurício Prado é um jornalista mega conceituado, ele não vai ficar fazendo uma pataquada dessa, né? Foi uma entrevista, segundo o Ricardo Maurício Prado, e para mim é o que ele disse, né? Se ele falou, para mim é o que ele falou, né? Eu sou um admirador do trabalho de vários jornalistas e do Ricardo Maurício Prado é um deles, né? E ele fala, cara, eu tive essa entrevista com o Mister e ele falou para mim, falou que um dos sonhos dele é a seleção brasileira. Ele em um dos programas do UOL recentemente ele fala, cara, eu fiz a pergunta para ele e seleção brasileira. O Ricardo Maurício Prado descreve o Senna como os olhos dele chegaram a brilhar, tá? Então assim, eu imagino que de fato deva ser um grande sonho do Jorge Jesus, até pelo que ele fez no Flamengo, ele ter a possibilidade de convocar os principais astros do futebol brasileiro, deve ser algo que deva encher os olhos não só do Jorge Jesus, mas eu imagino que deva até mexer com o imaginário do próprio Pepe Guardiola. Não que o Pepe Guardiola tenha vontade de vir para a seleção brasileira, mas assim, imagina se é um amigo do Guardiola, senta para um churrasco, tomar uma gelada com ele e fala: pô, o que você acha assim de seleção brasileira? Eu acho que ele ia se perder em pensamentos um período assim. Cara, não quero, não tem nada a ver, mas eu acho que
ele ia refletir sobre, assim, não na possibilidade de treinar a seleção, mas dos jogadores que ele teria à disposição, né? Então, acho que é algo que deve mexer com todo mundo. Não necessariamente que você tenha vontade ou não de ser treinador da seleção, mas pô, você parar, sentar e pensar nas possibilidades é algo incrível, né? É algo incrível. E para o Jorge Jesus não deve ser diferente. É algo que certamente deve mexer com o sentimento de alguns rubro-negros, né? Mas eu acho que essa paixão, esse amor platônico, né? Idolatria nunca vai perder e nem deve ser perdida. Eu acho que o Mister fez no Flamengo é algo que a idolatria dele ela tem que existir pro resto da história, né? Mas muitos já estão meio que superando esse amor platônico e eu diria até não correspondido, porque ele teve oportunidades de voltar ao Flamengo. Tem gente que vai criar a narrativa que quiser. Eu tenho na minha cabeça de que ele teve a chance de voltar. Ele só não voltou porque ele não quis, tá? E certamente que a seleção brasileira deve ser um dos grandes sonhos dele, né? Certamente que sim. Como descrito pelo próprio Ricardo Maurício Prado, não tenho por que duvidar disso, tá? Jorge Jesus é sim um dos nomes na mesa de Edinaldo Rodrigues, na mesa, mas é como eu falei, daí a ser um plano B, um plano C, eu acho que só tem um plano a CBF, o nome do Jorge Jesus está ali no nome de possíveis suplentes, né? Possível reserva ali, se tudo der errado, a gente tenta o Jorge Jesus. Mas até o momento não houve qualquer sinalização ou contato, né? Como eu disse, se não houve sequer uma sinalização ou contato, ele não está nos planos. Ele está ali como um dos nomes possíveis se tudo der errado, né? Até porque eu acho que qualquer organização séria, se você está pensando no futebol, CBF, qualquer administração séria tem alguns nomes na mesa. Não necessariamente significa que você vai procurar ou contactar. Tá ali na mesa, tá? Vamos ver, cara. Vamos ver o andamento. Muita gente pessimista em relação ao Carlo Ancelotti, né? Tem gente que diz que ele não vai aceitar mesmo. Mas o Edinaldo, ele acredita que pode convencer. Então vamos ver. O presidente da CBF em ação, ele está na Europa, né? Foi para lá, teve a final da Champions League. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver se ele consegue seduzir o treinador do Real Madrid a aceitar o projeto da seleção brasileira, tá? Como eu falei de Mister, como eu falei de Jorge Jesus, a gente pula para as notícias do Flamengo. O Vidal anunciou que vai deixar o Flamengo em dezembro. Não seguirei no Brasil, tá? Compõe aí o elenco rubro-negro. Ele já está perdendo espaço no início do trabalho. Início não, né? Até pouco tempo atrás, o Vidal era um cara que o Sampaoli sempre colocava ou como titular ou ele sempre estava nos jogos. Agora que ele está conseguindo dar mais corpo e praticar um futebol de mais intensidade, que é o que ele gosta de fazer, né? O Sampaoli gosta desse futebol de alta intensidade, de alta frequência. O Vidal, até com todo respeito, gente, assim, não é uma questão de desmerecer o atleta, mas até pela idade é difícil você praticar o futebol que quer o Sampaoli, né? Até não por isso o Sampaoli vem rejuvenescendo muito o elenco rubro-negro, né? Contando com os jovens, atletas mais jovens, com mais fôlego, se é que a gente pode dizer assim, para conseguir praticar esse futebol de alta intensidade que preconiza o Sampaoli, tá? Então, esse relacionamento deve acabar em breve, né? No final do ano, no caso. E ele que cavou uma vinda pro Flamengo absurda, né? Falou que queria jogar no Flamengo, vestiu a camisa do Flamengo. Foi muito legal, né? Assim, o que ele fez, obviamente, foi uma mega de uma cavada, mas foi legal, assim. E eu imagino que de fato tenha sido um sonho dele, tá? Ele ter esse sonho, conseguiu ganhar uma Libertadores. E aí eu acho que foi. Ele teve o seu papel. Hoje, eu acho que ele não tem mais espaço de fato, tá? E muitos torcedores eu acho que devem estar até felizes com isso, porque nas partidas que ele vinha atuando, algumas vezes ele estava até comprometendo, tá? E não porque, repito, não porque não tem a qualidade, né? O Marcelo, por exemplo, com o Fernando Diniz conseguiu praticar um excelente futebol, mas é do futebol do Fernando Diniz, né? É do futebol do Fernando Diniz. O Sampaoli é um estilo diferente, né? O Fernando Diniz é um futebol de mais aproximação, para você minimizar justamente o desgaste, né? Ficar correndo muito. O do Sampaoli não, a gente sabe como é que é. Ele gosta de
um time acelerado, que marca em cima, né? Em alta frequência, em alta rotação. O Vidal hoje eu acho que não pode entregar aquilo que o Sampaoli quer, tá? Seguindo com o Flamengo, Marinho aguarda a reintegração, né? Para quem não sabe, o Marinho estava sendo negociado, tava sendo negociado não, estava em negociações com o São Paulo, inclusive na última coletiva do São Paulo ele falou, perguntado sobre o Marinho, ele falou que o Marinho estava negociando com outros clubes, né? Então se esquivou da pergunta, que na pergunta que fizeram para ele foi se, em relação ao Marinho, o que ia acontecer, se ele ia ser reintegrado. Ele não falou se ia ser reintegrado ou não, ele esquivou da pergunta de fato, mas falou que o Marinho estava em negociações com outras equipes. Deve ser reintegrado, até onde eu vi, o contrato, a negociação com o São Paulo não foi para frente. O São Paulo queria baixar os valores, o Marinho queria valores um pouco mais altos, né? Assim, por cima do que eu vi, tá? Não dá para saber se foi o que de fato aconteceu, né? São as especulações dos jornalistas esportivos. É que o Marinho hoje recebe por volta, tá? Por volta de 800 mil reais mensais do Flamengo hoje. O São Paulo teria oferecido algo na casa de 400 e pouco, 450 mil reais, o que é muito abaixo do que ele recebe no Flamengo. Ele queria mais, o São Paulo não tem condições de pagar mais. Não é que o São Paulo não queria subir, o São Paulo não tem condições. E eu acho que o valor que o São Paulo ofereceu, se for esse de fato 450 ou 400 a 450, eu acho muito. Eu acho muito. Para um atleta que foi para o Flamengo, ficou muito tempo no banco, teve poucos, raríssimos momentos em que ele se destacou, eu acho que ele já não vale mais esse valor, tá? Ele quer seguir no Flamengo, eu não condeno o atleta, tá? Até porque quando acabar o contrato ele vai ter espaço em qualquer outro clube, não, mas vários outros clubes vão oferecer contrato para ele, vão oferecer uma oferta de emprego para ele, né? Então é um cara que não vai ficar desempregado, né? Sem dúvida nenhuma, ele não vai ficar desempregado. Então, acho que na cabeça dele, e eu não condeno, até porque é uma oportunidade única, né? Você receber quase 1 milhão por mês, né? Vamos combinar. Se você administrar bem esse dinheiro, depois acaba o contrato, você pega um salário menor, sei lá, quanto que ele pode conseguir, 400 mil, eu acho muito pelo Marinho hoje, tá? Hoje, pelo que ele apresentou no Flamengo. Mas sei lá, ele consegue um contrato de 300 mil, fez uma grana boa, administrou bem o dinheiro, vai para uma outra equipe, recebendo um salário legal também. Eu acho que ele está no direito dele e aparentemente é isso que ele quer, tá? Vamos para as notícias bombásticas, né, da semana, porque o Kudê, ele fez aquele discurso de vestiário, né, que deu o que falar, foi em tom de despedida. Aliás, a imprensa esportiva, repórteres, jornalistas conversaram com atletas que estiveram lá e disseram que de fato foi uma despedida do Kudê. O discurso dele foi de despedida mesmo, né? Ele foi para a Argentina e aí parece que parece não, né? O Galo noticiou nas suas redes sociais que ele não era mais treinador. Saiu a notícia de que o Atlético Mineiro iria acionar na justiça o Eduardo Cudê para pagar a multa rescisória, que gira em torno de 16 milhões. Havia uma coletiva marcada ontem, durante o dia de ontem, para oficializar a saída do técnico Eduardo Cudê, e essa coletiva foi cancelada, né? É curioso, a coletiva foi cancelada, né, do presidente sobre Eduardo Cudê e cita a possibilidade de fato novo, né? Como eu disse, foi uma atitude, como eu disse ontem, e certamente as notícias vão começar a pipocar, não do que de fato aconteceu, mas do andamento do processo, e a gente vai poder tirar uma conclusão maior. Mas a minha conclusão de momento é que foi uma atitude intempestiva tanto do treinador quanto do técnico, né? E como eu disse, assim, o cara se despedir no vestiário não é a mesma coisa de que ele assinar a demissão dele, tá? O Atlético postou em suas redes sociais. Até eu não sou um especialista em direito. Eu não sou um especialista em direito. Agora, você ter um documento escrito e você ter o relato de pessoas que falaram, pô, ele se despediu. Tudo bem, mas se despedir, eu tô falando tchau, eu vou para minha casa. Né? A defesa do Cudê pode alegar isso. Não, ele estava se despedindo porque ele ia para a Argentina, passar
passar esse período de folga lá e voltar para treinar. Ele não se despediu falando adeus, né? Então, o outro lado, eles podem até apagar o post, mas já todo mundo já tirou foto. O outro lado, o Galo publica que o Eduardo Cudê não é mais treinador. Né? Não sou um especialista em direito, mas ao que me parece, a prova contra o Atlético é muito pior do que contra o Cudê. Né? É muito pior do que contra o Cudê. Então, já foi cancelado. Né? Esse é o primeiro passo. Eu imaginava que isso fosse acontecer. E vamos combinar, tá? Vamos combinar. Eu acho que não tem mais clima para o Cudê continuar. Mas, né? Mas ele não vai pagar multa nenhuma, tá? Ele não vai pagar multa nenhuma. A coletiva do presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, foi cancelada menos de uma hora antes do horário previsto para acontecer. Certamente que o departamento jurídico via que ia dar uma merda gigantesca. Já geraram uma prova contra eles mesmo, na questão da demissão. Fazer uma coletiva é uma prova muito maior, tá? Muitos jornalistas que estavam na sede do clube já estavam na sede do clube para questionarem o dirigente sobre a saída de Eduardo Cudê e a chegada de um novo treinador. Segundo a assessoria de imprensa, novos fatos podem surgir nas próximas horas e após isso, uma nova coletiva será marcada, tá? Vamos ter que cancelar a coletiva de hoje porque surgiram fatos novos e pode ser que amanhã a gente tenha fato novo. Não faz mais sentido fazer essa conversa, esse bate-papo hoje. Então, entre amanhã e quarta-feira, a gente recupera e volta a chamá-los para a coletiva. O fato novo, ele vai existir. Hoje ele não existe. Existe a possibilidade de um fato novo. É isso. Certamente que vai estar havendo uma negociação agora, né, para uma rescisão amigável, tá? Para uma rescisão amigável. Eu acho que é bom para todo mundo, tá? Acho que é bom para todo mundo e o Cudê não deve sair com os bolsos vazios. Não imagino que vai chegar nos 16 milhões, mas não tem mais clima, né? Ele demonstra um certo desgaste, ele mesmo demonstra um desgaste de não querer estar lá mais, né? O Cudê fez isso no Internacional, quando ele começa a fazer isso, ele está querendo cavar a saída dele. Então, a melhor coisa é uma rescisão amigável mesmo. Espero que ele mesmo tome essa decisão de aceitar isso. Cara, vamos fazer uma rescisão amigável mesmo, né? Porque por mais que ele tenha direito a esse dinheiro, e ele tem direito de fato, ele pode falar, não, eu vou trabalhar, quero nem saber, eu quero, ou ser me pago, ele está no direito dele, ele está no direito dele, ele não tem culpa da irresponsabilidade dos dirigentes do Atlético, né? Com todo o respeito. Isso que foi feito, essa multa rescisória foi uma displicência, foi de um amadorismo que não tem tamanho, pelo Eduardo Cudê, hein? Pelo Eduardo Cudê. Que, ó, você pode até falar, pô, é um bom treinador, legal, ele oscilou, teve bons momentos no Galo, sim, legal, teve bons momentos no Internacional, treinou o Celta de Vigo, mas ele tem histórico, ele fez isso no Internacional, né? Então você fazer isso, assim, beira o amadorismo, estou dizendo que foi amador, para mim beira o amadorismo, tá? E aqui o Atlético Mineiro abre conversa com Bruno Lage. Isso aqui, essa notícia eu trouxe apenas a nível de curiosidade, porque ela não tem efeito nenhum, enquanto Eduardo Cudê foi treinador do Galo. Ele é treinador do Galo ainda. Né? Ele é treinador. Ó, o clube negocia com o treinador português e trabalha para resolver a rescisão de Cudê da melhor forma possível, tá? Da melhor forma possível. Volto a repetir, eu não sou especialista jurídico, mas na minha cabeça as provas que o Cudê tem contra o Atlético são muito piores do que a do que o Atlético tem com. Ah, mas teve. Ele falou na frente de 40 pessoas. Tudo bem, mas ele falou tchau. Eu estou indo para a Argentina e eu vou voltar. Ele não falou que estou me demitindo. Ele não falou que está se demitindo. Eu não tenho a transcrição. Ninguém tem ainda a transcrição exata do que ele falou. Pelo que a gente vê, assim, ele foi em tom de despedida, ele se despediu. O que eu estou vendo é ele se despediu. Não que ele pediu demissão. Ele não falou, estou pedindo demissão. Não. Até onde eu estou vendo, ele se despediu. Então, assim, despedir, eu falo, pô, falou galera, tô saindo de feriado aí, mas volto daqui a 2 dias, tá? É nesse nível, né? É nesse nível. Pra mim não tem prova nenhuma, aliás, né? Mas enfim, ó, disse, estamos conversando, né? Que é o empresário do Bruno Lage. Enfim, cara, assim, eu não... Você pode, faço convite para você entrar aqui e ver quem é o treinador, mas
não perca muito seu tempo, tá? Isso aqui você procure mesmo quando de fato oficializarem a saída do Eduardo Cudê. Até lá, ele é treinador ainda, tá? E vamos ver assim nos próximos capítulos, né? Diz que na quarta-feira talvez tenham fatos novos, tá? Fatos novos. Internacional anunciou a contratação de Ener Valencia, tá? Essa é uma contratação, esse era um nome muito esperado pelo torcedor colorado, já estava pingando aqui e ali. O Ener Valencia, para quem não sabe, atleta do Equador, fez vários gols, né, na Copa do Catar. Teve um jogo que ele fez 3 gols, se eu não me engano. Ele, ele é a esperança de gols do Internacional. É o Inter que não tem um centroavante goleador. Tem o Luiz Adriano lá, mas o Luiz Adriano, eu acho que assim, o Luiz Adriano ele tá fazendo bons jogos, ele tá sendo participativo, tá tendo um papel importante, na minha opinião, mas ele tá lá majoritariamente para fazer gols, né? O papel principal do Luiz Adriano é fazer gols, ele não tá conseguindo. Aí faz um gol, pô, agora vai, aí não vai. Então o Ener Valencia é essa esperança de gols da equipe do Internacional, do torcedor do Internacional, do torcedor colorado, tá? Assina com o Clube Gaúcho até metade de 2026. A esperança, obviamente, é que ele venha para o Brasil para de fato se dedicar, para de fato fazer história. Essa é a minha esperança. Espero que ele venha com a mentalidade, pô, é o clube rival do Grêmio, né? E no Grêmio está Luizito Soares. Eu não vou ficar na sombra do Soares, não, né? Espero que ele venha com essa mentalidade. Espero, porque o Inter já, por exemplo, trouxe o Mário Fernandes, lateral, estava no futebol russo, né? E não deu certo, acabou saindo, né? Então, espero que eles tenham, até pela questão do Mário Fernandes, eles tenham estudado e pesquisado bem quais são as intenções do Ener Valencia para o futuro, tá? Vamos ver, cara. Vão me conhecer. Sempre vou lutar pela equipe. O discurso é animador. Espero que seja assim. Sempre vou lutar pela equipe. Sempre vou lutar. Mesmo que estejamos jogando contra qualquer time. Haverá uma luta incrível defendendo as cores do Inter. Isso posso prometer sempre. Luta pela equipe. Bem, primeiro dizer que estamos muito felizes, muito contentes pelo carinho. De fato, o torcedor colorado se manifestou ao longo das últimas semanas, até dos últimos meses, né? Em relação a esse acerto, da possibilidade do acerto. A verdade é que estão me mostrando um carinho antes mesmo de estar lá. Imagino que estando lá será muito mais. Sem dúvida nenhuma, ele será recebido no aeroporto com muita alegria, né? Com muita festa. E muito obrigado tanto a eles, torcedores, quanto às pessoas que puderam fazer isso possível para se tornar realidade. Esperamos estar em breve com toda a torcida do Inter, tá? Então tá aqui, Ener Valencia, camisa colorada, né? Espero que ele de fato cumpra isso que ele falou, né? Vão me conhecer, sempre vou lutar pela equipe. Assim espero que aconteça, porque vai ser uma promessa bacana, cara. Mais um personagem, um atleta de nível internacional que vem pro futebol brasileiro, e a gente sempre, eu pelo menos, tá? Eu sou um romântico, eu sempre falo aqui, eu sou um romântico. Então eu espero que venha para fazer diferença, venha para somar e para fazer diferença, como o Soares está fazendo com a camisa do Grêmio, tá? Para finalizar, notícias do Corinthians. O negócio do Corinthians não é fácil, né? Não é fácil. Não tá num bom momento, eliminado na Libertadores. Não tá num bom momento no Campeonato Brasileiro. Primeiro time fora do Z4, né? Corinthians deve ao Joinville e São Bernardo pela compra de Christian Barletta, feita há 3 meses, né? O presidente do Joinville revela que o clube catarinense tem direito a 10% do valor da transferência. Então ele foi revelado pelo Joinville, foi anunciado no Corinthians em março, após ser revelação do Campeonato Paulista pelo São Bernardo. De acordo com o presidente do Joinville, o Timão comprou por 6 milhões e o clube catarinense tem direito a receber 10% do valor, ou seja, 600 mil. Entretanto, o dinheiro ainda não entrou nos cofres do Joinville, tá? Temos um valor a receber pelo Valeta, enfim, tá aí, né? Tá aí. E aí a gente
E aí a gente tem aquela notícia de que o Corinthians vai ter cerca de 40 milhões para investir na janela de meio de ano, já confirmou a, a transferência, a compra, né? A compra não, porque não é compra, né? O acerto com Miguel Rojas, atleta do Racing. Né? Ele ainda, o atleta ainda não falou oficialmente que ele vai para o Corinthians. Ele sugeriu, né? Já falou que não vai seguir no Racing e tal. Deixou no ar aí, né? Mas é uma negociação que não é barata. Apesar de não ser compra, você acertar salário, direito de imagem, né? Luvas, tudo isso é um valor considerável e certamente imagino que metade, cerca de metade desses 40 milhões que o Corinthians tem para investir, teria para investir, já vai só na contratação do Rojas, hein? Só na contratação do Rojas. É, não sei de onde vem esse dinheiro, provavelmente, imagino eu, tá? Imagino eu que já deva ser um dinheiro que estava alocado, uma parte, pelo menos, tá? Do planejamento do clube, outra parte em virtude de premiações vão se somando a esse valor, né? A esse montante que pode ser investido, imagino eu, mas o problema é que tem dívidas a serem pagas, né? O problema é que tem dívidas a serem pagas. Esse que é o X da questão, assim, a gestão, ela, cara, assim, a gente entende que há necessidade de contratações, mas a coisa precisa ser sustentável, né? A coisa, daqui a pouco os caras vão acionar o Corinthians na FIFA, né? Como é que fica, né? Assim, até onde eu ouvi de alguns setoristas do Corinthians, o Corinthians planeja vender alguns atletas na janela de meio de ano. E, pô, mas e aí, como é que fica, sabe? Você vende atletas, compra atletas, você nunca vai conseguir, cara. Né? Você nunca vai conseguir manter um elenco de um nível competitivo. Porque, assim, você tá enxugando gelo. Tá enxugando gelo. Já, pô, vão enxugar aqui, o gelo derrete, você enxuga mais um pouco, então você vende, esse dinheiro você paga algumas pendências, honra com alguns compromissos, compra alguns jogadores, aí você vende, esse aqui sobrou, pô, você tá enxugando, assim, você vê que nunca é saneado, né? Nunca é saneado. Cara, assim, é um negócio que, cara, na minha cabeça é uma parada insustentável, né? É insustentável. Enfim, né? Cara, é uma loucura, né? É uma loucura. O Corinthians, obviamente, eu acho que o plano principal, acho, né? Eu acho, porque não dá para saber, né? Não dá para saber. Imagina se o Corinthians avança na Copa do Brasil, o que é totalmente possível, porque vai enfrentar o América também não tá bem no Campeonato Brasileiro, então vão ser duas equipes que vão fazer esse jogo de Copa do Brasil, obviamente que querendo muito passar pela premiação, mas tratando até como um plano A2, né? Não vou dizer plano B, mas com um plano A2. O plano A é subir, ascender na tabela do Campeonato Brasileiro para não correr risco de rebaixamento. O plano A2, que aí você joga com seriedade, mas com não tanta seriedade assim, né? Eu não vou. Não vai ser que nem o Luxemburgo fez naquele jogo contra o Galo, de sair colocando o Renato Augusto logo de cara, né? Aí agora o Renato já tá lesionado de novo, né? Olha o preço, olha o quanto, olha o custo dessa brincadeira pro Corinthians. Olha o custo dessa irresponsabilidade. Né? Tratou aquele jogo da Copa do Brasil como uma final de Copa do Mundo. Depois foi com o Renato Augusto pro jogo da Libertadores, que segundo o Luxemburgo nem era a prioridade, tá? E aí agora colhe os frutos da irresponsabilidade. Colhe os frutos assim, é uma loucura. É uma loucura, assim, a gente fica. Assim, a gente fica um pouco. Cara, fica cansativo de ficar falando essas coisas, porque, meu, você tem a esperança, né? Eu falo sempre aqui, o Corinthians era para estar num patamar do Flamengo hoje. Era para estar num patamar do Flamengo, disputando aí os melhores nomes do mercado. E, cara, não tem a mínima condição de rivalizar com o Flamengo no mercado, tá? No mercado, não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. Enfim, gente, é com isso que eu fecho o podcast de hoje. Notícias esportivas. Faço o convite a você. Entra lá no site do GE, confere todas essas notícias na íntegra, tá? Amanhã a gente vai seguir acompanhando como é que as notícias do dia, o mercado, o novo técnico da seleção brasileira, possíveis contratações, possíveis saídas, tá? Vai ser um período um pouco mais tranquilo e ainda assim gravei meia hora de podcast, tá?
Gente, valeu demais. Agradeço a todos. Ótima semana para vocês. Um forte abraço e amanhã tamo aí. Tchau.